Todo mundo conhece o Cristo Redentor, né? É um dos maiores símbolos do Brasil e do mundo. Mas e se a gente descobrisse que por trás daquela imagem que vemos todo dia existe um monte de segredos? Segredos de engenharia, de arte, até de fé, que quase ninguém sabe. Então bora lá desvendar a história desse gigante. Olha, para começar, já vou soltar uma bomba. O Cristo Redentor que a gente conhece hoje, ele quase não existiu. Pelo menos não desse jeito. A imagem icônica, sabe, de braços abertos, essa não foi a primeira ideia, não. Então fica a pergunta, como ele seria? Então o projeto original, que foi o vencedor do concurso lá em 1921, era bem diferente. Pensa só, o engenheiro Heitor da Silva Costa tinha imaginado Jesus segurando um globo terrestre numa mão e uma cruz na outra. E claro, o carioca, com aquele bom humor de sempre, não perdoou, né? Rapidinho o projeto ganhou um apelido, Cristo da Bola. Pois é, o apelido pegou, vieram as críticas e o Heitor da Silva Costa teve que repensar tudo. E a inspiração para o novo design, aquele dos braços abertos, veio de um lugar que ninguém imaginava. Da janela de casa, ele ficava olhando umas antenas de rádio lá no alto do Corcovado. E um dia, ele teve um estalo. Percebeu que, de longe, as antenas formavam uma cruz. Foi ali, naquele momento, que nasceu a silhueta que o mundo inteiro conhece hoje. Ok, mistério do design resolvido. Mas agora a gente entra em outra polêmica, outro grande mito sobre o Cristo. Quem pagou a conta? Porque a história que muita gente acredita não é bem a verdade. A pergunta é clássica, né? Muita gente pensa nisso, talvez por causa da história da Estátua da Liberdade. Será que o Cristo Redentor foi um presente da França para o Brasil? A resposta é não. Um não bem grande. Esquece essa história. Diferente da prima lá de Nova York, o nosso Cristo não foi presente de país nenhum. A construção foi 100% financiada com dinheiro do povo brasileiro. Foi, de verdade, um projeto nacional. E olha, a mobilização foi uma coisa impressionante. A Arquidiocese do Rio organizou umas campanhas de arrecadação gigantescas que correram o Brasil todo. E tem um detalhe que é fundamental. Foi um abaixo-assinado com mais de 20 mil mulheres que ajudou a destravar a autorização do governo. Foi um esforço coletivo, de gente de todo canto. Beleza, agora vamos falar do desafio. Pensa bem, como é que se constrói um negócio de 38 metros de altura no topo de uma montanha de mais de 700 metros? Isso aí exigiu uma engenharia que, para a época, era coisa de gênio. A grande sacada tecnológica foi o concreto armado. Na década de 20, isso era o que tinha de mais moderno. É basicamente um esqueleto de aço por dentro, coberto por concreto. É isso que dá a força, sabe? Foi essa inovação que deixou o Cristo ser tão gigante e aguentar o tranco lá em cima até hoje. E essa construção foi uma verdadeira jornada, viu? Tudo começou com um concurso, lá em 1921. Mas a obra mesmo, botar a mão na massa lá no topo do Corcovado, só começou em 1926. E daí foram 5 anos de muito, mas muito trabalho, até a inauguração no dia 12 de outubro de 1931. E aqui tem um ponto interessante. Apesar de o projeto ser brasileiro na alma, a construção foi uma baita colaboração internacional. O Heitor da Silva Costa era o líder, o cara da ideia, mas os cálculos super complexos da estrutura vieram de um engenheiro francês, o Albert Cacot. E mais, a cabeça e as mãos foram esculpidas lá na França, por um artista franco-polonês, o Paul Landowski. Aí todas essas partes vieram de navio e foram montadas aqui no Rio, peça por peça, como um quebra-cabeça gigante, por centenas de operários brasileiros. E por falar em detalhe, se liga nisso. Para cobrir o corpo inteiro da estátua, eles criaram um mosaico. Um mosaico com mais de 1 milhão de pedacinhos de pedra-sabão. Imagina o trabalho artesanal que foi isso. Mas a história fica ainda mais bonita, mais humana. Sabe quem colou esses milhões de pedacinhos de pedra-sabão em umas malhas de tecido? Foram mulheres, voluntárias. E muitas delas, num gesto de fé, de carinho, escreveram os nomes de seus familiares no verso das pedrinhas. Quer dizer, são milhares de histórias anônimas que, literalmente, formam o corpo do Cristo. Ok, agora a gente precisa falar de um herói esquecido nessa história toda. A logística. Pensa bem. Como levar toneladas e toneladas de cimento, aço, tudo para o topo do Corcovado? A resposta está num herói de ferro. A chave para entender isso está nesse número, 1884. Sabe o que aconteceu nesse ano? Foi inaugurada a Estrada de Ferro do Corcovado. Isso muito antes de alguém sequer pensar em construir uma estátua lá em cima. É isso mesmo. O trem que leva um monte de gente para visitar o Cristo hoje, ele é mais antigo que a própria estátua. Ele não foi feito para a obra, mas a verdade é que sem ele, a obra talvez nem existisse. O papel do trem foi simplesmente vital.
Por 4 anos, ele foi o único jeito de levar as peças gigantes de concreto, todo o material, lá para cima. E um detalhe curioso, essa já era a primeira ferrovia elétrica do Brasil, ou seja, era uma obra de engenharia de ponta carregando outra. E agora, chegamos talvez no maior segredo de todos. O que será que tem por dentro do Cristo Redentor? Uma pergunta que muita gente se faz e a resposta é fascinante. Quando a gente olha para aquela imagem imponente, toda de concreto, de pedra, a impressão é que ele é maciço por dentro, né? Um bloco só. Mas será que é isso mesmo? Que nada. A verdade é que o Cristo é oco. Isso mesmo, por dentro, a estrutura dele é muito parecida com a de um prédio. Tem andares, vigas e uma escada que vai até lá em cima. E essa estrutura interna é incrível. São tipo 13 andares, feitos com lajes de concreto, tudo ligado por uma escadinha bem estreita. Mas o detalhe mais bonito, mais simbólico, fica no 9º andar. Lá dentro tem um coração. Um coração de concreto que fica exatamente na altura do coração que a gente vê do lado de fora. É um símbolo de fé escondido bem no meio da engenharia. Então vamos juntar as peças do que a gente descobriu aqui. Primeiro, o Cristo quase foi o Cristo da bola. Segundo, foi pago pelo povo brasileiro, nada de presente gringo. Terceiro, a construção foi uma colaboração genial que dependeu de um trem que já existia. E por último, por dentro ele é oco, quase um prédio e com coração secreto. É incrível, né? Um monumento que parece tão familiar, que a gente vê sempre, mas que é cheio de histórias secretas. Isso faz a gente pensar, depois de quase 100 anos olhando por nós lá de cima, o que mais esse gigante de concreto ainda tem para nos revelar? Fica aí a pergunta para a gente refletir.